Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda e que está sempre conversando com todos os atores que atuam na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. É um agronegócio que produz grãos, produz alimento e produz inúmeros elementos, inúmeras substâncias, inúmeros produtos que levam o quê? Levam alimentação, levam conforto, levam saúde para, ultimamente calculada em números, são os números meio malucos, mas não estão muito errados, não. Para aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. É realmente um público espetacular, até porque o agronegócio brasileiro, em toda a sua cadeia, ela já é hoje o terceiro agronegócio do mundo, e é bom os chineses ficarem espertos, que nós estamos indo comer os chineses também, para chegar bem pertinho dos maiores, que são os americanos. E é por falar desse agro tão cada vez mais amplo em relação à tecnologia, em relação à digitalização, em relação a todos os produtos, principalmente os de valor agregado que chegam até os consumidores, é que eu trouxe aqui duas pessoas, dois profissionais para conversar com a gente com um tema, com uma pesquisa que eu achei super interessante e não resisti à tentação de dar mais detalhes aí para vocês que acompanham o Papo de Prateleira. Eu estou falando aqui de dois profissionais, é a Fernanda Fontolan, que é gerente de marketing têxtil da Kerry América Latina, e também o Pedro Tatone, que é o gerente de marketing da Kerry Brasil e Conesul. Sejam bem-vindos aqui ao Papo de Prateleira, tá, Pedro? Tá, Fernanda? Muito obrigada, Ulisses. Eu agradeço o convite e por estar presente aqui representando a Kerry. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ulisses, pelo convite. Que alegria estar aqui e poder compartilhar esse estudo que, no final do dia, você comentou sobre o agro, mas somos todos consumidores desse agro maravilhoso e que Exato. Bom poder compartilhar as novidades, né, em termos de sabor e tudo mais que a gente vai apresentar e comentar hoje. Exato, principalmente porque tem duas coisas que marcam demais o agro, acho que o Pedro concorda, né? Que é assim, que é amor por tecnologia, para produzir cada vez melhor, com mais eficiência, produtividade, novidade e sustentabilidade, seja financeira ou seja ambiental, sustentabilidade total, né? E também porque está sempre preocupado com o quê? Com os clientes finais da cadeia, que é isso que um bom empreendedor faz, atende bem quem é que compra o produto dele. Gente, eu queria que vocês falassem aí, vocês, aqui é conversa de bar, tem substância, mas é conversa de bar, é conversa de colega, de amigo. Eu queria que vocês explicassem para o pessoal o que a Kerry é no mundo, o que ela é no Brasil, qual é o principal propósito dela. Vamos? Bom, vou contar um pouquinho. Bom, vou contar um pouquinho para vocês. E acho que é muito legal contar a história da Kerry, porque ela nasceu como uma cooperativa na Irlanda. Né? Na Irlanda, né? Então, nasceu na Irlanda como uma cooperativa, agregando valor a produtos lácteos, né, aos laticínios. Começaram a ter as frações do leite, toda a separação dos compostos. Né? Há 40 anos, né, Pedro? Há 50 anos. 50 anos. Já? Tá. A gente comemora 50 anos da fundação dessa cooperativa. Então é muito legal porque vem de uma história do agro mesmo, né? Da companhia, e é muito legal ver isso, porque é uma companhia que nasceu dos alimentos. Nasceu da raiz, né? de agronegócio e tudo mais, e foi agregando valor nesses ingredientes, e hoje é uma empresa líder no que chamamos de Taste Nutrition. É uma empresa que vende ingredientes, soluções, para a indústria de alimentos e bebidas. Né? No final do dia, nós queremos inspirar os alimentos e nutrir a vida. Né? Inspirar os alimentos com produtos que sejam saborosos, deliciosos, né? E nutrir a vida também com produtos que façam bem para os clientes, façam bem para os consumidores. Né? De nada adianta ter um produto que pode ser muito gostoso, mas que também não faz bem ou que entrega algum malefício. Então, somos uma empresa que nasceu dos alimentos, né? E Pedro, e hoje está o quê? Está em 32 países ou algo mais? Tá bem mais que isso, está presente no mundo todo, nas 5 grandes regiões, né? Do Brasil, a gente está... 32 países com plantas, né? Com plantas, e presença em 140, isso. Né? Que está lá no site, né? Isso mesmo. E aí, no Brasil, a gente está desde... Está 24 anos no Brasil, na América Latina mais, uns 26, né? E temos várias fábricas aqui no Brasil, né? Mais do que as fábricas, é muito legal contar que a Kerry está presente em muitos dos produtos que estão no varejo brasileiro, né? Exatamente. Não com marca Kerry,
mas com ingredientes ou soluções tem aroma, que tem estão ali dentro. prebiótico, tem lácteo, tem pós, tem xarope, tem de tudo, né, Pedro? É super legal, Ulisses. Então, tem um bom tempo já no Brasil e na América Latina, e é muito legal poder fazer parte de algo que também está na vida de todo mundo, os alimentos e as bebidas, né? Além de algumas atuações também no mercado pet, no canal pet, no agro, no tema de nutrição e farmacêutica também. Então, é bem legal a atuação da Kerry. Perfeito. E a Kelly mergulhou, gente, numa pesquisa super bacana, que feita aí no mundo inteiro em relação às tendências em alimentos e bebidas para 2022. Quem é que vai contar para mim de saída aí? Que pesquisa foi essa e o que esse povo quer para 2022 em alimento e bebida? Eu posso falar um pouquinho dos Taste Charts, que é como a gente chama o nosso programa global. E como o Pedro falou, a gente tem uma visão global, então os Taste Charts buscam entender quais são os próximos sabores, as próximas tendências, os próximos ingredientes que vão ser inovação para esse ano. Então, vou explicar um pouquinho só da metodologia, como é trabalhada, para a gente conseguir contextualizar o que significa isso e qual que é o que a gente pode trazer para a indústria de benefícios, né, pensando nos nossos clientes e nos consumidores finais. Então, essa é uma campanha global que a gente faz, é uma ação global, então, que traz a visão pensando em tudo que vai ser novidade, o que vai ser inovação para o próximo ano. A partir daí, a gente tem várias ferramentas que buscam trazer essas informações. Uma delas a gente faz uma leitura dos lançamentos de mercado. Então, tudo que está acontecendo de lançamentos, a gente tem esse scan, digamos assim, a gente faz toda essa digitalização do que está acontecendo no mercado em termos de lançamento, através de relatórios de pesquisa também. Então, pensando em 5 grandes categorias de produtos, quando eu falo categorias, então, por exemplo, doces, tudo que tem de sorvete, de iogurtes, de confeitaria, tudo que está sendo lançado nessa categoria de sweets, de savory, por exemplo, que são salgados, então pratos prontos, os pães que estão dentro de panificação, sopas, molhos e temperos, a parte de bebidas, tanto as bebidas frias quanto as bebidas quentes, então é realmente um entendimento global e geral desse mercado, pensando nessas 5 grandes categorias, onde a gente consegue pensar nos sabores de uma forma que eles são divididos em 4 grandes estágios. Então, são os sabores que são os mainstreams, que a gente chama, são os top 10 sabores, que são sabores já clássicos, tradicionais, que os consumidores conhecem e já estão... E nunca vão deixar de gostar e de consumir. Que nunca, isso, ele vai estar sempre aqui, aquele chocolate, aquela baunilha, aquele sabor carne, que vai estar sempre dentro da mente dos consumidores. Depois a gente vai para o que é o segundo estágio. Então, depois desses top 10, quais são os próximos 15 sabores que também estão na mente do consumidor, estão no gosto do consumidor, sabores amados e clássicos e tradicionais, e aí a gente já vai mais para a parte de inovação, aquele viés de inovação, tentando entender quais são as movimentações da indústria, quais foram as últimas movimentações nos últimos 3 anos, falando de crescimento desses sabores, que a gente chama de up and coming. Então, são os 20 principais sabores que trouxeram um crescimento importante para cada uma dessas 5 grandes categorias. Por exemplo, Fernanda, só para o pessoal entender uma vez melhor o que você está falando. Um sabor, por que exemplo, é uma tendência sabor, que vocês captaram como tendência. Por exemplo, um sabor pitaia para uma bebida fria. Que, de repente, a pitaia ficou super conhecida no mercado pela sua sabia cor, da fruta, né? Que é linda, exatamente. Tem um sabor suave e, de repente, ela começa a aparecer em vários tipos de produtos, produtos tanto de cafeteria, de restaurantes, de bar, porque também a gente tem esse olhar tanto para o varejo quanto para food service e alimentação fora do lar. Então, a gente começa a entender quais são as movimentações. Por exemplo, a cúrcuma, o açafrão, que esse produto, esse ingrediente veio, né, com a pandemia, com as pessoas que estão um olhar mais preciso com relação à saúde imunológica, pensando no seu bem-estar. Então, é um produto que traz uma ação
antioxidante. Perfeito. Então, todos esses pontos são avaliados. E, por último, né, o último estágio é o Emerging, que são realmente os últimos sabores, o último ano que é analisado, e com sabores que tiveram maior crescimento também nessas 5 principais categorias. E, a partir disso, algumas 6 grandes tendências são publicadas pela Kerry, que são um gancho do Taste Chart, que a gente consegue fazer essa análise do mercado, que envolve indulgência, conveniência, saudabilidade, e que a gente traduz em 6 grandes tendências para o mercado. Ô Pedro, você queria falar alguma coisa? É bem legal, quero sim. Sabe o que é bem legal desse Taste Chart? Porque basicamente ele é uma bússola, né? Ele vira quase que uma bússola para a indústria de alimentos e falar assim, exato, eu vou para a direita ou vou para a esquerda nesse desenvolvimento de produtos, né? Vou pegar o exemplo de batata que a gente começou com a conversa sobre isso, né? Vou agregar valor na minha batata. Eu quero fazer batata e quero trazer um sabor para ela. Qual sabor que eu devo colocar na minha batata? Então, às vezes eu posso colocar algo que é o tradicional, né? Algo que é mais conhecido, uma cebola, um alho como saborização, ou eu posso trazer um sabor que, sei lá, um shoyu com algo assim, que é um sabor que não é muito usual, mas que faz sentido com a aplicação, né? Então, esse Taste Chart é super legal porque ele é uma bússola. Falar assim, ó, você quer algo mais tradicional, algo inovador ou não, né? E é muito bom fazer isso na indústria, porque a gente não tem nenhum viés no sentido de, não tem uma marca específica, não tem um concorrente específico, né? Eu consigo fazer uma leitura do mercado de maneira ampla, né? Então é muito legal porque deixa super aberta essa visão. Gente, se tem alguém que sente na pele um negócio desse que o Pedro e a Fernanda acabaram de falar, sou eu. Eu tenho eu vou fazer 59 anos no mês que vem, né? E sou pai de um casal de gêmeos, que eu fui pai bem tarde, né? Então, isso tem 15 anos. Mas não só os dois. Eu quando entro num supermercado hoje, vocês imaginam eu entrar no supermercado em 1974, quando eu tinha 11 anos. Eu morei em cidade que não tinha supermercado, né? Hoje eu entro, aí eu vejo essas coisas de batata, como o Pedro falou, com gosto, com tempero, com aromas diferentes, tal, tudo mais. É uma revolução que vem acontecendo, né, no mundo da alimentação, no Brasil e no mundo, né? Extremamente. E vai lá, Pedro. Não, eu queria trazer o exemplo de alguns corredores do varejo brasileiro, né? Você pegar o que tinha antes, vamos pegar molhos, né, por exemplo. Isso. Tinha ketchup, maionese, mostarda, e ainda tinha um lá que era o 3 em 1, que era uma mistura dos 3, né? E a barbecue, por exemplo, apareceu faz pouco tempo, né? Um sabor mais americanizado e tudo mais. E hoje você entra no varejo brasileiro, tem barbecue em todos os níveis de varejistas, né? Desde o hipermercado até um a 3 checkouts, né? Então é muito, muito legal ver isso, porque a evolução tecnológica também fez com que isso acelerasse, né? Uma tendência que era dos Estados Unidos, algo que aconteceu nos Estados Unidos demorava talvez 10 anos para chegar aqui. Hoje chega muito mais rápido, né? Então é muito mais globalizado e conectado. Então é bem legal ver isso. Ô Pedro, antes da Fernanda falar, eu acho assim que assim, eu sou de uma época, né, que assim, meu pai e minha mãe virava para mim e falava assim, não inventa moda, Ulisses. E as gerações atuais é o seguinte, tudo que eles querem é conhecer o novo, o desconhecido e inventar a moda, né? Exatamente, aí que entra esse fator de inovação, né? E aproveitando o gancho que o Pedro falou dos sabores, né? Que hoje em dia a evolução acontece com tanta constância, né? E através da tecnologia, e é justamente isso. Os jovens, como você deu o exemplo dos seus filhos, eles querem novidade, eles querem inovação. E a Kerry, através disso, a gente está sempre em busca da autenticidade de sabor. A pandemia também trouxe um pouco disso quando a gente fala de cozinhar em casa. Então, sair da monotonia, sair daquele meu arroz com feijão que a gente fala que é aquela rotina diária. E a gente pode transformar isso, o gostoso dessa indústria, como que a gente pode transformar qualquer sabor, por exemplo, trazer para uma batata, pegando o exemplo da batata. Então, trazer um prato, por exemplo, o sabor de um prato numa batata. Então, fazer essa viagem através dos países, ou através dessas cozinhas étnicas, entregando um sabor autêntico com todas as soluções que a gente tem e todas as tecnologias. Fernanda, isso eu acho legal. Você desculpa eu te cortar, já te cortando, mas não, por favor.
O Pedro tinha citado isso, eu achei legal. Entre os caminhos que você apontou na sua primeira resposta, estava falando de produtos novos, produtos tradicionais, sabores doces e coisas étnicas, né? Quer dizer, o novo vem realmente utilizar algo que não era utilizado, mas também de apresentar sabores, por exemplo, de um continente para pessoas de um outro continente que não conheciam e vão apreciar, né? Exatamente. Tem uma influência muito grande, isso até para a América Latina, a influência asiática, por exemplo, né? É Com riquíssimo, relação né? a sabores de pratos, exatamente, traduzidos em produtos de mercado, e claro que a gente vê também na alimentação fora do lar, então tem um espaço gigantesco para a gente trazer inovação. É muito interessante, assim, brincar com essa questão dos sabores e dos conceitos, realmente a gente tem muita oportunidade de trazer inovação. Que é mais do que sabor, né? É história, é cultura, é a pessoa conhecer um pouco do mundo, Muito do mais. planeta, né? Exatamente, E também, sem deixar de lado, que é muito importante que você comentou um pouquinho mais lá atrás, a sustentabilidade. Sim. Então, todo o nosso olhar pensando em inovação, pensando em tecnologias, também traz o viés de sustentabilidade. Claro. Aportar aos nossos clientes a sustentabilidade também está no nosso dia a dia. Exato. Tem um cientista maravilhoso que eu conheço, que é o Marcelo, né, que em relação a isso que o Fernando está falando, que é assim, tem muita gente cri-cri no mundo, né, que fala sobre o planeta, a sustentabilidade e tal, tudo mais. Tem gente que fala assim, mas gente, o planeta Terra vai acabar. Daqui uns 4 bilhões e meio de anos, o Sol vai apagar, não vai se apagar, vai parar de queimar, né, que é o que o Sol faz, né? E o planeta vai acabar. E o outro amigo dele falava assim, mas até lá nós vamos cuidar bem com a coisa dele. Que é essa a ideia, né? Exato, e aí começam a entrar os temas que tocam a todo o tema novos, agro, né? né? Você pegar os alimentos à base de plantas, né? O plant-based, né? Que hoje é uma No seu vertente do formato. agronegócio mundial, né? Exato, então assim, é muito legal isso, porque a gente conecta vários pontos nisso, né? Um produto feito à base de plantas, que deveria entregar uma sensação próxima do produto de origem com base animal, né? Origem animal, mas que também precisa ter um bom sabor, né? Então Claro. não adianta ser isso, então o sabor ainda é um driver muito importante, é o que direciona os consumidores a fazerem a compra e a recompra, né? Então é muito importante entender não só que tem um bom sabor, mas qual que é o impacto que ele tem, como que ele pode ser melhor para o planeta e tudo mais. Esse ano a gente tem a mudança importante também dos produtos no varejo, que é da nova rotulagem frontal, né, que vai começar a aparecer a partir de outubro. Sim. E é muito, muito interessante isso, porque a gente começa a ter uma janela de oportunidade interessante de ter produtos novos, com sabores diferentes, sabores novos, diferentes, novidade para o consumidor brasileiro, né? Então, é muito, muito legal ver esses temas se conectando no final do dia, Ulisses. É legal isso que o Pedro está falando, gente, porque no material que eu li, que eu acho que eu vou trazer mais umas 10 vezes esses dois aqui para conversar, porque é assunto que não acaba mais. Tem um tripé que eu achei super legal, que rodeia tudo, né, o que é levantado e que foi levantado nessa pesquisa de tendências 2022, que é assim, são 3 palavras-chave: novidade, e quando se fala em novidade, ela é tecnológica, mas ela pode ser também, como eles falaram, de um pessoal de um país conhecer um tempero de um outro país que não conhecia. Então, a novidade não é em si só uma coisa que não existia. Existia, mas eu não conhecia. Satisfação e saúde, né? Exato, a gente aborda, né? A gente tenta entender todas essas movimentações do mercado, o que o consumidor busca, e o tema de saúde, né, muito em alta, e sustentabilidade, trazendo o que o Pedro falou com relação à nova legislação. Como que a gente também pode ajudar os nossos clientes, né, que obviamente eles já sabem das movimentações de mercado, mas uma coisa é fato, se a gente não tem um sabor delicioso, exato, que é né, a a gente pede uma satisfação, né, do pizza, por sabor, né? exemplo, você vai voltar a comprar aquela pizza que não estava gostosa? Não. Claro. Então tem toda essa experiência de sabor por trás que é importante. Se vai reduzir um açúcar, uma gordura, ou dos produtos plant-based, como que a gente pode trazer de volta essa sensação, essa experiência, que é super importante no final para o consumidor, né? O grande sabor é o que vai ditar realmente uma recompra de um produto. Perfeito.
Gente, eu tô aqui meio doido, aqui tem uns 6 minutos de conversa só, porque o Zoom vai me cortar, eu fico doido, que é muita coisa para falar, muita coisa para perguntar. Eu queria, então, para não esquecer, falar dos dois rapidamente. O Pedro, gente, está falando lá da capital paulista nesse momento, eu estou em Campinas, e a Fernanda não está longe, não, ela está em Brotas, né? E eles são pessoas, são administradores de empresas, foi essa a formação deles, né? Eu queria que eles falassem rapidamente como é que é o trabalho na Carry, por que é bacana trabalhar nessa empresa que mexe com o quê? Que mexe com tendência, que mexe o que o ser humano vai gostar de consumir como alimento no futuro. Bom, vou falar rapidinho, né, por conta do tempo. A Care é uma empresa super dinâmica e isso que é gostoso de trabalhar lá, porque a gente aprende no dia a dia, assim, coisas novas e ter esse olhar estratégico com relação à indústria de alimentos e bebidas, entender essas movimentações e como que a gente faz para ajudar nossos clientes é muito satisfatório. Legal. Fala, muito Pedro. Legal trabalhar na Care. Acho que o comentário que eu fiz sobre estar antes na cadeia de fornecimento, né, é muito legal porque você consegue ter essa visão de um todo, né? O que acontece no mercado de panificação, no mercado de bebidas ou de carnes, dá para ter uma leitura não viciada do que está acontecendo com o consumidor a respeito de uma categoria, né? E na Care nós pegamos esses insights e conseguimos trazer como ideias para esses nossos clientes, né, e para o mercado como um todo, né? Qual pode ser o sabor preferido dos brasileiros de 2022, né? É tudo uma grande aposta, mas a gente traz esse embasamento para poder fazer escolhas mais certeiras, né? Tá. Eu acho que até que nem é tanto uma aposta, né? Porque assim, quando você ouve alguém, você está ouvindo dele um monte de coisa que ele já faz, coisa que ele gostaria de fazer, né? Exato. Saber qual é o sabor do futuro, ou qual é o sabor que será mais vendido em 2022, depende de muita coisa, né? Sim. Mas a gente pode ter uma ideia de quais podem ser os mais consumidos, né? Os que estão aí nos mais cotados. Então, é muito legal trazer isso e poder fazer a mudança, né? Fazer a transformação do universo de alimentos e bebidas. Quando a gente para e pensa que muito do que é produzido vai para o lixo no final da cadeia, né? Sim. Muito alimento é desperdiçado, a gente tem uma chance gigantesca de poder mudar isso e fazer com que tenha sustentabilidade nessa cadeia. Perfeito. E é muito legal esse trabalho que a Carry faz, na minha opinião, porque assim, porque está lidando com uma coisa assim muito maior do que o alimento, né? Que são as propostas realmente que vêm por trás dessa pesquisa. Está falando a respeito do que a pessoa, o que ela tem de satisfação quando vai cheirar alguma coisa, quando vai comer alguma coisa, quando sente alguma coisa na sua língua, quando sente na hora que engole. E isso é muito importante, que isso faz parte, são detalhes da vida, né? Eu estava falando a respeito de filho e tal, eu lembro, conversando com uma irmã minha, eu sou o 7º de 8 irmãos, né? Então meus irmãos são mais velhos ainda, elas estavam um dia falando um negócio de comprar, geração consumista e tal, não sei o quê, e era um caso concreto que eu não me lembro agora, que eu falei para minha irmã, eu falei assim, Silvia, a pessoa quer comprar isso. Mas ela não precisa, ela não está falando que ela precisa, ela quer comprar. Eu lembro de um dia que a minha filha queria um donuts, ela queria ligar para um lugar para pedir. Eu falei, não, filha, eu moro aqui no centro de Campinas, né? Aqui na esquina tem padaria com um monte de sabor de donuts. Ela, não, mas eu quero ligar lá, tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu vou lá e pego, é rapidinho. Ela pôs a mão no meu rosto assim e falou assim, pai, eu quero o donuts que eu vou pedir pelo aplicativo nessa loja que era do Morro da Cidade. Falei, fechado, filho, pode pedir. É outra que é exatamente coisa, aquela experiência, são outras relações, né? exatamente. É um outro jeito de consumir, que não é a sensação de comer aquele donuts da padaria da esquina não vai ser a mesma se ela comprar naquele lugar que ela sonha, né? Exato. Que ela desejava comprar naquele momento. Pode até nem gostar, mas ela vai ter experimentado. Exatamente. Isso que eu acho bacana, né? Exatamente, Gente, olha, 2 minutos e 25 eu tenho para terminar aqui, porque na minha empresa só meu chefe, o Carlão, meu amigo, que tem um estendido para todo sempre, o Zoom. Mas é como eu disse para vocês, a gente vai chamar mais vezes aqui o Pedro Tattoni, que é o gerente de marketing da Carry Brasil e Cone Sul, a Fernanda Fontolan, que é gerente de marketing teste da Carry América Latina, para falar desses dados maravilhosos que pesquisas como essa trazem para a gente entender como é o ser humano.
Não é nem como é o consumidor, é como se dá a dinâmica do cérebro humano e da movimentação com o organismo. Faz para o quê? Para o que todo mundo quer. Viver um monte de tempo e da maneira mais confortável e feliz possível. Super obrigado, Pedro. Super obrigado, Fernanda. Exatamente. Muito obrigada, Ulisses. Agradeço super a oportunidade, adorei nosso bate-papo e conte com a gente sempre que você tiver um tempinho. Obrigado, querida. Obrigado, Ulisses. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo Tchau, de Pedro. hoje. Muito obrigada. Legal. Até mais. Maravilha, gente. Vocês acompanharam aí a conversa aqui no Papo de Prateleira, super especial para falar do quê? De prateleira, do quê? De um monte de coisa, inclusive de felicidade, que é a mais importante de todas. Eu conversei com a Fernanda, com o Pedro, eles trabalham na Carry, eles vão voltar mais vezes para falar a respeito de um monte de coisa bacana sobre sabor, xarope, alimento, bebida, satisfação, novidade, saúde e cuidado com os nossos corpos, tá? Vocês vão acompanhar toda essa conversa no site agrorevenda.com.br, public.com.br e no podcast Radar Agro, nos 5 espaços que a gente tem, na Amazon, no Google, no Deezer, na Apple e no Spotify. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Fernanda. Até a próxima. Super obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.